Gente da Vibe Mundial, que delícia estarmos mais uma vez juntos, como fazemos todas as manhãs aqui na 95,7 FM, a rádio que toca a sua vida, e também na 660 AM. Lembrando que esse programa também é transmitido pelo canal YouTube da Vibe Mundial, onde fica gravado, no podcast Portal dos Espiritualistas e também no aplicativo da Vibe Mundial. Quer dizer, alcança a gente de todo mundo, até porque temos todo momento audiência não só de São Paulo, mas de todo o Brasil e, como eu falei, da Europa, dos Estados Unidos e da Ásia. Estamos também no ricardoida.oficial, no Instagram, e você já sabe, pode ligar aqui no 3171-0221-3262-4490. E o ano está terminando e eu não podia deixar de trazer, encerrar em alto estilo essa sequência de entrevistas com um convidado super especial. Grande parte dos brasileiros que são apaixonados por autoconhecimento, autodesenvolvimento, espiritualidade, de uma maneira ou outra já tomaram conhecimento ou usufruíram do trabalho desse meu entrevistado. Ele foi editor da revista Planeta entre 1975 até 1980, depois entre 2004 até 2011. Teve o privilégio de entrevistar e trazer para o Brasil conhecimentos de inúmeras grandes personalidades que marcaram a transformação do pensamento no século XX e no século XXI. Foi dono também de uma das maiores e mais importantes livrarias em termos de arte, de astrologia, de espiritualidade, que foi a Zipac. Ele é Luiz Pellegrini. Bom dia, Luiz, como vai? Super bom dia, Ricardo. Bom dia, ouvintes da Vibe Mundial. Ricardo, eu estou tão feliz. E sabe que isso aqui é o meu presente. O Papai Noel me trouxe você nesse fim de ano, me trouxe a Vibe Mundial e me trouxe aqui a possibilidade de conversar um pouquinho com os seus ouvintes, que são meus também. Os ouvintes, os internautas, enfim. E olha, eu vou contar, a minha trajetória com o Luiz sempre se cruzou, né? Seja pelo turismo, seja pelo jornalismo, mas também até pelos caminhos espirituais. Só que tem um detalhe, né? Que eu já contei aqui na rádio, o Luiz foi um dos grandes responsáveis pela minha trajetória na astrologia. Ele tem um livro, né, Nos Pés de Mercúrio, não é isso? Esse é um dos meus livros, sim. E em que ele narra Os Pés Alados de Mercúrio. Isso, sim. Nós vamos falar sobre isso, ele tem 3 livros. E nesse livro ele narra um episódio que aconteceu nos anos 1980, eu acho, quando você foi ao Tibete, não foi isso? Entrevistar o Dalai Lama? Foi um pouco antes, mas foi na década de 70. Na década de 70. 73, 74. E aí você teve você ficou doente lá, não foi isso? Eu quero que você conte. Me conta como é que foi esse episódio. Eu nessa época eu era muito jovem, tinha 21 anos, uma coisa assim, e eu fiquei completamente fascinado pela cultura tibetana, pelo budismo, não é? A gente fica buscando espiritualidade, caminhos da espiritualidade a vida toda. E nessa época o meu fascínio estava polarizado no budismo. Bom, é uma longa história que não vai dar para contar aqui, mas eu acabei indo parar em Dharamsala, na Índia, na província de Himachal Pradesh, onde mora o Dalai Lama em exílio. Até hoje ele mora lá. Tem o palácio, tem o mosteiro dos monges dele, e é uma comunidade de hoje umas 10 mil pessoas, né, tibetanos exilados. Bom, e eu me instalei e comecei a estudar, pensando um pouco na vida, e acabei cometendo uma grande imprudência. Eu acabei bebendo água de um riacho
Estava um dia quente, Dharamsala fica nas encostas do Himalaia, nos contrafortes das montanhas, e a água parecia cristalina, maravilhosa, e eu bebi, me saciei a minha sede. Bom, um dia e meio, 2 dias depois, começou a dar uma febre, febrão. Meu amigo, comecei a passar mal, perdi a consciência. E fiquei lá na cama, e aí os tibetanos começaram a cuidar de mim. Eu não tinha mais nem sequer consciência. E eu acordei, uns 2 dias depois, com uma mulher ocidental, europeia, uma senhora suíça, do meu lado, e ela me disse assim: ah, que bom, você acordou. Que bom, olha, você passou um aperto, a gente achou que ia perder você. Eu sou médica e sou religiosa, eu sou irmã Úrsula, da Cruz Vermelha Internacional. Eu sou o único médico ocidental, de medicina ocidental aqui da região. E você teve contraiu uma forma de paratifo. Passou muito mal, desidratou, entrou num estado de pré-coma, mas os médicos tibetanos conseguiram manter você vivo com a medicina deles, porque eu não estava aqui, eu tinha saído da cidade para atender uma parturiente numa outra localidade. Então eles vieram, os médicos tibetanos, e mantiveram você vivo. Só que quando eu cheguei, eles me disseram que eles não tinham como curar você, porque a medicina deles é um outro tipo de medicina energética. E o seu organismo estava muito intoxicado pela medicina ocidental, que é totalmente química, certo, dos remédios. Então, os remédios deles faziam um efeito parcial. Mas eu tive que chegar aqui, entupir você de cloranfenicol, que é um antibiótico, o único que eu tinha aqui, que mais ou menos ajuda, e conseguimos tirar você de um leito de morte. Eu devo minha vida aos médicos tibetanos e a essa médica suíça maravilhosa. Só que o interessante é que depois você descobriu que, e é por isso que eu falo que foi uma das grandes questões que me levou a estudar astrologia, que os médicos, na medicina tibetana, se estuda astrologia para poder se compreender a influência astrológica também na saúde, não é isso? A escola de medicina tibetana, ela não tem começo nem fim, como eles dizem lá. Agora, os estudos formais duram 5 anos, como aqui na medicina ocidental. E o primeiro ano só tem uma matéria, uma disciplina, é astrologia. O aluno tem que dominar a astrologia. Por quê? Porque a partir daí, todas as operações que ele vai fazer, as cirurgias, os tratamentos, a administração de medicamentos, etc., são baseados em aspectos astrológicos. Até na farmacologia, na elaboração dos remédios, mesma coisa. Eu acompanhei na Índia também, mas não com os tibetanos, no sul da Índia, escola indiana ayurvédica, que eu fui estudar um pouquinho, a colheita de plantas e flores. E eu pedi para ir junto com um grupo de professores e alunos que iam fazer essa colheita, e me disseram que eu teria que estar disponível às 2 horas da madrugada, quando nós saímos, porque a colheita seria às 3, no alto de uma colina. E eu disse, mas por que é necessário que seja nesse horário? Porque nesse horário há um aspecto favorável da Lua para a colheita e todas essas ervas estão na sua máxima potência. Então nós precisamos estar lá e colhê-las naquele momento. Você sabe que esse é um caso que eu sempre contei quando eu estudava com a Luísa Papaléu e a Patrícia Boni, lá na medicina, na astrologia e saúde, né? Embora é claro que a gente aqui sempre vai valorizar, né, a medicina alopática, é sempre importante,
né, esse tratamento, mas é interessante a gente também ter outras perspectivas e entender como é que em outros lugares do mundo lidam com as terapias distintas. Luiz, tem um outro caso que eu também gosto muito de contar, né, nos meus estudos, principalmente lá na ciência da religião, sobre benzimento em animais. Porque as pessoas, às vezes, lá isso a gente estava até comentando agora na entrada do programa, às vezes as pessoas falam, porque essa coisa do benzimento é muito autossugestão, né? Eu queria que você contasse um pouquinho a tua experiência, porque isso deu origem a um artigo que eu usei para uma discussão sobre a possibilidade de benzimento também não ser autossugestão. Então, conta para nós. Você está se referindo à experiência do cachorro? Do cachorro. Ah, tá bom. Então, eu nunca tive uma explicação para o que aconteceu. Mas aconteceu, é uma realidade que eu testemunhei com meus próprios olhos e, sobretudo, com as minhas próprias mãos. Isso eu ainda era muito pequeno, eu devia ter uns 8, 9 anos, eu não me lembro exatamente, mas foi nessa época aí. Eu morava na cidade de São Carlos, a minha casa tinha um quintal muito grande, onde eu passava a maior parte do meu tempo. Bom, eu sei que de repente começaram a aparecer umas pequenas verrugas em cima dos meus dedos, aqui nas costas das minhas mãos. Mãos de menino. E a minha mãe, em vez de me levar para um médico, como se fazia no interior naquela época, me levou para uma benzedeira. Uma senhora, e eu chego lá, e a mulher segurou nas minhas duas mãozinhas, ela acendeu uma vela, havia um copo d'água limpa em cima da mesa, junto com a vela, e umas flores brancas, é isso que eu me lembro. E ela fez uma série de orações e disse para mim ir para casa tranquilo que as verrugas iriam desaparecer. Bom, realmente, daí uns 2 ou 3 dias, as verruguinhas nas minhas mãos começaram a secar, foram secando, foram caindo uma por uma, desapareceram. Bom, aí, eu nessa época tinha um cachorro que eu adorava. Era um cachorro preto, meio mestiço de vira-lata, com policial, pastor alemão, e muito ligado a mim, e ele se chamava Não. Não assim, não peremptório. Por quê? De tanto ouvir não, não é? Que ele só fazia estripulia, todo mundo dizia não, 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 não. Ele achou que aquele era o nome dele e o nome pegou. Bom, o Não, poucos dias depois, apareceu com uma verruga grande no nariz. Ele tinha um narigão preto, tava aquela bolota, parecia uma uva, um grãozinho de uva pendurado aqui. Eu resolvi que eu ia fazer um benzimento para ver se aquela verruga desaparecia. Fiz tudo direitinho como eu tinha aprendido com a benzedeira. Fiz as rezas, tudo que eu sabia, né? Católicos, Padre Nosso, Ave Maria, Salve Rainha, sei lá, tudo que eu sabia eu falei. Acendi a vela, copo d'água, peguei lá umas rosas brancas da minha mãe, e o cachorro olhando para mim, com aquele olhando e aquele verrugão assim, ouvindo. O fato é que, também uns 3 dias depois, a verruga do Não começou a murchar, começou a secar, foi murchando, murchando, em uma semana, aquilo parecia uma uva passa horrorosa, né? Pendurada na ponta do nariz do cachorro, e caiu. Um dia que eu olhei, já não estava mais lá, desapareceu. Então, Ricardo, essa experiência eu vivi comigo e com eu mesmo benzendo o meu cachorro. Eu era uma criança, né? E isso já começou a me fazer concordar com William Shakespeare, quando ele dizia: há mais mistérios entre o céu e a terra do que pode entender nossa vã filosofia. Uma frase é mais ou menos isso. Isto é uma grande verdade. Você é um grande colecionador, talvez por ter
vivido, né, viajado muito, situações espirituais. Você me contou certa feita também uma história relativa a em que envolveu o Luiz Antônio Gasparetto, que foi um grande comunicador aqui da rádio, e uma pintura do Picasso com você. Não tem uma história dessas? Sim. Você pode contar para nós? No ano de 1975 foi isso. Eu tinha chegado da Europa, onde eu fiquei 5 anos, morando na Itália, fui trabalhar no jornal Última Hora no Rio de Janeiro, e quando eu estava na Última Hora, no começo de 75, eu fui chamado para assumir a revista Planeta, aqui em São Paulo. Bom, até então eu já era jornalista, jovem, começo de carreira, mas eu fazia no jornalismo de tudo, esporte, política, aquilo que me mandavam fazer, eu tentava, ia lá e fazia. E o Loyola, foi o Inácio de Loyola Brandão, que era o diretor naquela época da revista, que me chamou, eu vim do Rio e assumi a direção da revista. Era o meu primeiro cargo realmente diretivo. E peguei uma revista assim, a partir do zero. Um zero, porque eu não tinha experiência nenhuma desse mundo do esotérico, do espiritualista, nada, não é? De maneira que eu tive, então, que começar a me virar. Eu toda noite, ou todo fim de semana, para me virar para poder fazer a revista. Eu era o diretor. Eu ia para congressos, ia para simpósios, ia para workshops, aquilo que tinha alguma coisa aí em São Paulo, eu ia. E acabei tendo um endereço de um médium em São Paulo que fazia psicopictografia, que era o Luiz Antônio Gasparetto. Ou seja, ele, segundo ele afirmava, eu não afirmo nada, mas ele afirmava que ele recebia espíritos de grandes pintores do passado e ele produzia quadros, pinturas, desenhos que lembravam muito aquilo que esses pintores faziam naquela época. Bom, eu fui lá ver. O centro dele era no bairro do Ipiranga. Os Caminheiros. Caminheiros. Acontece que eu cheguei lá às 8 horas em ponto, quando começava a sessão. Atrasei um pouquinho. Me deixaram entrar, mas aquilo estava lotado. Eu não avisei que ia, ninguém lá dentro me conhecia. Eu entrei como um visitante normal. E fiquei sentado na última fila, porque foi onde havia alguns lugares vagos ainda. E até fiquei meio chateado, eu falei, pô, tudo vai acontecer lá na frente, eu não vou ver nada. Mas enfim, agora eu estou aqui, vou ficar. E eu, mais ou menos, ouvi, começou com música do Vivaldi, as 3 estações, as 4 estações, que eu me lembro bem, muita oração, e depois aí começou a sessão, uma sessão espírita normal. E de repente o Luiz Antônio Gasparetto lá na frente, eu praticamente não o via, começou a se agitar, eu vi que estava fazendo movimentos com o braço, estava desenhando, estava pintando. Isso durou uns 40 minutos, ele fez uma porção de quadros, não é? Bom, depois ele saiu do transe, para encurtar a história, e ele começou a mostrar o que ele tinha feito. Eu me lembro que ele pegava assim as figuras, as telas, desenhos, levantava para todo mundo ver, e aí ele pegou um desenho muito bonito, que é uma figura masculina, jovem, muito bonito assim, com um rosto que está olhando ao mesmo tempo para frente e de lado. Então ele tem as duas perspectivas. E ele disse assim, olha, este desenho aqui é um crayon e é do Picasso. E ele está me dizendo que ele fez isso para um Pellegrini que está aqui na plateia.
E sabe que eu ouvi o meu nome? Mas eu não levantei. Porque eu fiquei meio chocado. Eu falei, como é? Não pode ser eu. Porque ninguém sabe que eu estou aqui, ninguém sabe o meu nome. Mas ninguém mais se levantou. Ele disse, não, ele está me dizendo que há um Pellegrini. Quem é Pellegrini que está aqui na plateia? E eu, assim, muito timidamente, levantei a mão direita para mostrar que era eu, fiz assim. E ele, é você mesmo, vem aqui, vem aqui. Eu fui lá e disse, olha, o Picasso disse que isso é um presente para você, que esse desenho tem a ver com você. Eu só vou assinar, fazer aqui uma pequena dedicatória, porque eu dedico sempre os meus presentes. E eu saí de lá com aquele rolo da pintura do desenho, que eu tenho até hoje, está na minha casa. Quem sabe um dia eu até trago aqui, que é muito grande, está enquadrado, para mostrar para vocês. Então, aquilo foi chocante para mim. Que bárbaro. Como é possível que eu estou num lugar que eu nunca fui, ninguém me conhece, ninguém sabe o meu nome, e ainda saí de lá com um presente incrível, não é? do Picasso. É incrível, não é? Fantástico. Luiz, bom, são várias histórias. Mas eu queria também agora que você contasse um pouquinho, porque a gente está quase terminando o programa, temos só 3 minutinhos. Sim. O que você está fazendo, que você me contou agora que aos 70 anos, há 6 anos atrás, não é isso? Você está com 76, você resolveu, enfim, seguir seus sonhos e começar um novo projeto. Que projeto é esse? Sim. Quando eu fiz 70 anos, logo cedo, eu acordei, fui me olhar no espelho, fiquei assustado com aquele cara já meio de cabelo branco, meio velho lá, cara toda amassada, né? Falei, meu Deus do céu, quem é essa pessoa que eu não reconheço? Era eu. Mas aí eu tive a impressão que o cara do espelho falou comigo e me disse assim, rápido, hein? Quero saber o que é que você ainda não fez na sua vida e você gostaria de fazer. Você fez muitas coisas, mas o que é que está faltando? Diga a primeira coisa que vier na tua cabeça. E eu olhei para ele, para aquela imagem no espelho e disse, eu quero tocar piano. Porque esse era um sonho que eu tinha desde menino, nunca tinha conseguido estudar piano. Tinha estudado violino quando eu tinha dos 9 aos 13 anos, mas não piano, que era o instrumento harmônico que eu queria. Bom, aí ele me mandou ir para a rua Santa Efigênia, naquele dia, e comprar o meu presente de aniversário, um piano. Eu fui, naquele mesmo dia, consegui comprar o piano, não vou contar aqui aquela história, certo, como foi que eu consegui um preço acessível para mim, um piano caro, não é? Um Yamaha de última geração, que está comigo até hoje, e tem até nome, foi batizado, chama-se Toninho. É o meu piano. E você sabe que o diretor aqui chama Toninho, diretor da programação da rádio. É mesmo? Então ele tem um xará lá na minha casa, que é o Toninho, meu piano. Fui para um pequeno conservatório em Higienópolis, a Escola de Música Higienópolis, na Rua Piauí. Faço propaganda porque é uma maravilha aquilo, não é? Minhas professoras. E comecei a estudar. E hoje eu estou indo para o 6º ano. Paramos um pouquinho durante a pandemia, porque não podia ter aula, mas agora está tudo retomado. E estou lá, já estou tocando um pouquinho de Bach, Handel, umas coisas, meus compositores preferidos, e vou em frente. O vovô da escola. O vovô da escola que convive agora com um bando de moleques, de crianças de 9, 10, 11, 12 anos. E para surpresa minha, você acha que eles me consideram vovô? Não. Eles me chamam de Luiz, não tem tio, não tem senhor, não tem nada. E eles me veem como um companheiro, como um aluno a mais. Isso para mim é uma fonte, 2 vezes por semana que eu vou lá, de energia, de alegria, de entusiasmo e de beleza e de espiritualidade, porque para mim poucas coisas são mais espirituais do que a boa música, não é?
Então, estou super feliz com os meus estudos de piano e eu mesmo reflito. Falei, Luiz, nunca é tarde para você realizar um sonho que você tem trancado lá dentro. Que máximo, Luiz. Né? Ouça a voz do espelho, que no fundo é a voz da sua própria alma, né? Aquele espelho estava refletindo a minha alma, é isso que eu estava vendo. E ela estava me dizendo, vai lá e compra esse piano, cara. Vai ficar com esse dinheirinho parado lá no banco, lá para quê? Dando lucro para o Itaú? Não, vai lá e compra o seu piano. Comprei. Luiz, você sabe que é um sonho meu, sempre foi um sonho meu ter essa convivência com você, ter você aqui nesse programa. E eu já quero assumir aqui um compromisso com o ouvinte e com você. Vamos ter outros programas agora, porque o nosso tempo já, na verdade, até estourou. O Pedro está super gentil, porque segurou aqui o tempo, mas eu queria que você voltasse. Vamos pensar um jeito aqui para estar sempre presente aqui na rádio agora em 2023, falando bastante sobre espiritualidade, sobre as tuas experiências. Sempre, como eu te falei, foram muito marcantes para mim e tenho certeza que vai ser marcantes aí para os ouvintes da Vibe Mundial, não só para o Brasil, mas para o mundo. As pessoas que querem seguir você, querem conhecer o teu trabalho, qual é o teu site, qual é a tua rede social? Bom, meu site é www.luispellegrini, Luiz com S, Pellegrini com 2 L's e no final. Tudo junto, luispellegrini.com.br. Esse é o meu site. Luiz Pellegrini, eu tenho Facebook, se alguém quiser. Vai ser o Luiz Pellegrini, então, no Facebook. Luiz, super obrigado e amanhã a gente volta às 9 horas. Esse programa está gravado, você pode compartilhar aí com os teus amigos. E, na verdade, vamos aí entrar em busca dos nossos sonhos em 2023 e um dos meus sonhos vai ter o Luiz aqui outras vezes no próximo ano.